nossa ideia aqui é falar de 2026. Como eu disse, um ano importantíssimo para o país. E eu acho que a gente tem que tentar avançar um pouquinho em relação aos vários outros painéis que andaram acontecendo em Nova York, né? Então, vou fazer pergunta direta e reta. Presidente Hugo Mota, eu começo com o senhor, pergunto como o senhor enxerga o cenário da corrida presidencial para 2026 e quem o senhor considera que são os players mais bem posicionados nessa corrida. Tem que ser diferente, Pete. As perguntas aqui estão mais quentes. Primeiro, te agradecer, Rodrigo, aí, pelo convite, agradecer ao Geraldo, né, cumprimentar aqui meus irmãos, né, são dois queridos amigos aqui, o governador Cláudio Castro, o meu irmão ministro Renan Filho, cumprimentar aqui os empresários, jornalistas, também políticos aqui presentes, e dizer primeiro que o primeiro painel foi muito bom aqui, eu gostei, né? Depois da exposição do Krugman, aqui esse debate que assistimos é muito bom, porque eu penso que nessa interação é onde nós podemos debater um pouco sobre as soluções. A senadora Tereza já pulou ali, já disse, o Senado vota na semana que vem, e eu já digo aqui que o Senado vota na semana que vem, porque faz 4 anos que está lá. A gente vota antes de terminar o primeiro semestre, então isso já vai fazendo as coisas andarem e, de certa forma, tentarmos aqui, cada um de nós, colaborar para melhorar esse ambiente do país, né? Porque eu acho que quando a gente exagera um pouco no pessimismo, é ruim para todos nós. E o Brasil vive um pouco disso, né? Dessa onda de pessimismo, e muitas vezes as oportunidades vão passando aqui do lado e a gente deixa de aproveitar para ficar discutindo uma agenda que não é boa para nenhum de nós aqui presentes. Mas dizer que a leitura que eu faço do ponto de vista da política, Rodrigo, essa foi a primeira pergunta que me fizeram aqui, viu? Porque a turma só quer falar de anistia, a turma só quer falar de briga com o Supremo, e eu não quero falar disso. Então, esse tema é muito melhor de falar para a gente. Dizer o seguinte, eu acho que a gente vive uma polarização ainda herdada do resultado da eleição de 2022, onde os dois campos eles continuam ali majoritariamente representados por duas grandes lideranças. No campo da esquerda, o presidente Lula; no campo da direita, o ex-presidente Bolsonaro. Fazendo uma análise da direita, se o presidente Bolsonaro não puder ser candidato, porque se ele vier a poder ser candidato, eu penso que ele será candidato. Se ele não puder ser, essa é a grande dúvida, quem é que ele vai apoiar. Se ele vai apoiar algum dos governadores que estão aí com os nomes postos, que são muito competentes, se ele vai fazer a opção por uma pessoa mais ligada a ele do ponto de vista familiar. Essa é a grande dúvida do ponto de vista da direita, mas acho a direita um pouco mais desorganizada do ponto de vista de nomes, porque são muitos nomes colocados, e a grande dúvida é, esses nomes, eles estarão unidos em 26? Poderão estar, poderão não estar. Isso vai dizer muito de como será o desempenho da direita hoje. E do lado da esquerda, eu acho a esquerda um pouco mais organizada, pelo fato do presidente estar no poder, não tem um outro nome na esquerda, e ele, indo para uma reeleição, pela sua força política, por estar mandatário, ele tem os instrumentos para enfrentar a eleição também de forma muito competitiva. Então o Brasil deve viver na eleição de 26 também uma eleição polarizada. Talvez a grande saída fosse surgir aí um player que conseguisse sair um pouco da bolha, tanto da esquerda e da direita, para pegar aquele eleitor flutuante de centro, que está cansado dessa polarização, dessa fadiga, talvez aparecesse como uma opção para que o país pudesse respirar novos ares e aí ter uma gestão completamente nova, né? Então, essa é a avaliação que eu faço. Acho que a gente tem que aguardar um pouco mais. O governo enfrenta desafios na área da economia, o presidente aumentou o investimento público, temos crescimento, temos geração de emprego, mas tracionada com um custo muito alto para o país, que é o investimento através do consumo, através da distribuição de renda. Então, essa meio que o cenário, né? A dinâmica que nós temos da eleição, e eu penso que nós que temos que discutir o dia a dia atual, nós que estamos representando a população em cargos públicos, ora eu estou na presidência da Câmara, acho que o nosso desafio é tentar melhorar esse cenário, não para atender esse ou aquele governo, não para estar vinculado a esse ou aquele
projeto político. Eu penso que nós temos que colocar o país à frente de tudo, né? O país à frente de todas as nossas preferências, para que, a partir daí, no momento certo, possamos discutir as eleições, que é o que eu penso ser mais correto para o momento. Muito Não obrigado. posso deixar de perguntar. O senhor pessoalmente gosta dessa ideia de um terceiro player? Olha, eu sou de um partido de centro-direita, que é o Republicanos, né? O nosso partido tem nos seus quadros, por exemplo, o governador de São Paulo, que é o governador Tarcísio, que falam como um possível futuro player como candidato a presidente, né? Eu acho que ele depende do apoio do Bolsonaro. Se ele não tiver o apoio do Bolsonaro, talvez ele opte por ficar em São Paulo, talvez disputar em 2030. Então, nessa construção, eu sou um pouco aí parcial, se eu der aqui a minha opinião, né? Então, eu penso que a função que ora eu exerço, exige que eu tenha muito equilíbrio e imparcialidade, até para que coloquemos as pautas que são prioritárias para o país à frente dessa discussão política. Bom, tem uma notícia aí. O senhor considerou a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro estar no páreo. O senhor acha isso realmente possível? Hoje ele está inelegível. Você acha que, seja pela via do Congresso ou pela via da Justiça, é possível? Eu vou lhe responder historiando um pouco o que todos aqui viveram. Em 2018, nós tivemos o presidente Lula preso, se colocou como candidato e substituiu a sua candidatura para o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. 4 anos depois, tivemos toda uma mudança do ponto de vista jurídico, que ele se tornou presidente da República. Então, no Brasil, essas decisões e não é nem possibilidades, né? Essas certezas que nós temos, elas não são permanentes, elas às vezes mudam. Então, eu trabalho sempre com a possibilidade de mudança, porque o próprio judiciário pode rever as suas posições, como já fez em outros casos, inclusive no caso do presidente Lula. Então, para que eu não incorra no risco de aqui errar a minha previsão, eu trabalho com todas as possibilidades. Tá certo. Obrigado, presidente. Ao ministro Renan. Ministro, o senhor não é do PT, não é do partido do presidente Lula, mas o senhor está no governo e é muito bem quisto pelo presidente. Me parece que é um dos ministros preferidos do presidente, pelo que a gente ouve em Brasília. Eu lhe pergunto, o presidente Lula é mesmo candidato em 2026? Olha, eu acho que o presidente Lula é candidato em 2026 porque o próprio presidente, nas avaliações dele, ele desenhou 3 cenários, né? No campo da esquerda, ele desenhou o cenário da candidatura do presidente Lula, porque, primeiro, não tem outro nome para ser candidato nesse momento que esteja sendo preparado. E segundo, é que é muito difícil de bater o Lula na urna. Ninguém bate o Lula na urna no Brasil num cenário desse de reeleição. Muito difícil. O Bolsonaro perdeu na urna porque ele se esforçou muito. Mas o governo Ele enfrentou a pandemia na contramão do mundo. Ele todo dia falava uma bobagem. Na economia, o país andou para trás. Então, ele se esforçou demais e foi o primeiro presidente da República a perder a eleição na história das reeleições no Brasil. É por isso que, por aqui, nesse debate, até está se discutindo o fim da reeleição. Porque com reeleição é muito difícil de perder. Tá aqui Eduardo, que já foi reeleito. Eu próprio fui reeleito governador. Fui reeleito prefeito antes. E para perder reeleição é difícil. A governadora Raquel vai disputar a reeleição, o Renato está ali, já foi reeleito, é favorita, porque é candidata à reeleição no governo, o Renato já foi reeleito. Então a reeleição ela é um instrumento muito forte. Além disso, tem essa desorganização do campo da direita, né? E a direita, na verdade, o cidadão médio de direita no Brasil, ele torce por um candidato da direita moderada. Entretanto, se ele vier por escolha de Bolsonaro, que é um pouco o que falou o presidente Hugo Mota, eu entendo a função dele é mais delicada que a minha, né? E ele se equilibrou nas 3 possibilidades. Se vier pela escolha de Bolsonaro, não virá a direita moderada, virá a direita radical. E eu, diferentemente, vejo que o presidente Lula é um líder que, independente da nossa preferência, cada um aqui tem a sua. É por isso que no cardápio hoje trouxe peixe e trouxe carne, porque tem gente que gosta mais de carne, tem gente que prefere peixe. Independente da sua preferência, o fato é que ninguém aqui acha Lula radical. Porque Lula não é radical. Lula é um moderado. Lula conversa com todos, conversa com Rubens, conversa com Ila, conversa com Renato Casagrande, conversa com Raquel.
Lula é um moderado. E eu vejo que nessa eleição poderia ser o Eduardo Leite, poderia ser eu, poderia ser Hugo Mota, poderia ser Raquel, mas nenhum de nós aqui tem capacidade de liderar o centro. Só quem tem capacidade de liderar o centro numa aliança centro ou outro lado, direita ou esquerda moderada, é Lula no Brasil no momento. Porque o Bolsonaro faz a opção pelo radicalismo da direita. Não é só no Brasil, não. Então eu queria saudar aqui o professor Paul Krugman, parabenizar pelas palavras, dizer que eu estava muito angustiado lá no Brasil quando tentava conversando com amigos. Eu sou economista, muito distante do senhor, mas procurava amigos, presidente Hugo, para conversar, para achar um componente racional no que estava sendo feito aqui do ponto de vista tarifário nos Estados Unidos e não encontrava. Mas fiquei super feliz ao ver que o senhor disse hoje aqui que não há racionalidade na política. Então, me sinto contemplado e estou no seu grupo. E finalizo dizendo assim, essa polarização ela é mundial. Ela é de Le Pen na França, ela é de antes Boris Johnson lá na Inglaterra, no Reino Unido, ela é de Trump aqui. Ela é uma polarização da extrema-direita. O centro está sendo esmagado. E a defesa que eu tenho feito no Brasil é que nós, cabeças pensantes, porque assim, só uma colocação aqui para os líderes empresariais aqui presentes. É muito importante, além do problema, tentar apresentar uma solução. Porque o problema é fácil, Rubens, diagnosticar. Só que tem que achar a solução. E a solução tem que ter viabilidade eleitoral. Não pode ser uma solução sem viabilidade eleitoral, Eduardo. Porque senão ela não impacta a vida das pessoas. Então, colocando isso, eu finalizo aqui a minha resposta dizendo que o presidente Lula, ele é a principal figura que no Brasil tem condição hoje de defender os ideais de centro moderado. Até o próprio PT reclama do presidente Lula. O próprio PT reclama do Haddad. Eu disse aqui agora há pouco num outro painel que eu me lembro alguns dias atrás, há uns anos atrás, que li um tweet durante o governo Bolsonaro, uma moça reclamando da política econômica do bolsonarismo e que era supostamente liberal, mas que sequencialmente gerou déficits fiscais, teve a oportunidade de botar a culpa dos déficits na pandemia, mas empurrou os precatórios, Daniel, para gente, para frente. E eu estava falando ali que não dá para empurrar precatório mais para frente, que aí é moleza. Imagina se a solução do presidente Lula fosse empurra para frente precatório. Isso não tem sentido, não tem racionalidade. E a menina escreveu assim, Rubens, que eu tô com saudade de reclamar do presidente Lula das políticas econômicas liberais que ele promove quando está no governo. É isso, Ilan. O que o Lula tem feito é isso. Agora, o presidente da República, ele é um pai de uma família. Ele não pode governar por um lado só. Ele tem que equilibrar o jogo. E o Lula equilibra o jogo. Finalizo dizendo que internacionalmente ele estava na China, mas estava defendendo o que o mainstream pensa acerca da guerra da Ucrânia, acerca do fortalecimento do comércio. O presidente Lula é uma das principais vozes da humanidade a enfrentar a guerra tarifária que está sendo praticada pelo governo americano. Então isso tudo conectado com o que a gente está falando. Agora, o governo precisa ocupar melhor o centro, dialogar com essas pessoas e reunir forças políticas como o presidente Hugo Mota, como o MDB, como União Brasil, como o Renato Casagrande, que é do PSB, como a Raquel, que recentemente foi para o PSD, ela e o Eduardo, e eu não tinha visto o termo ainda caçabismo, foi a primeira vez que eu vi aqui. Certamente todo mundo já vai ter cuidado agora, viu, Eduardo? Então, política é isso. Por exemplo, se o PSD cresce, cria-se o caçabismo, como criou-se depois do crescimento do Bolsonaro, sem analogia, porque as personalidades são diferentes, para que o Kassab não fique chateado comigo, o bolsonarismo com o crescimento fortuito que o Bolsonaro teve. O que o Brasil precisa é serenidade, é encontrar um caminho que permita que as forças produtivas levem o país adiante, e eu acho que esse caminho é pelo centro. Agora, para o centro triunfar, tem que sair dessa cilada que significa levar o país aos extremos. É assim que eu penso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, ministro. Senador, há pouco a gente ouviu aqui, neste palco, muito sobre a bolha de Brasília. Brasília, às vezes, parece muito distante do Brasil real, da vida real. Bom, interessante que o senhor esteja nesse palco aqui conosco, porque o senhor está lá na ponta, pode nos falar um pouco sobre o senhor
vê lá. Quais fatores o senhor considera que vão ser fundamentais nas eleições de 2026? Eu sei que segurança pública é uma das suas bandeiras, sabidamente é um dos maiores desafios para o estado do Rio, mas para além de segurança, para além de economia, quais fatores o senhor considera que vão ser fundamentais na corrida de 2026? Claro. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Em nome da nossa governadora Raquel Lira, queria comentar todos os presentes. Dizer que, comentar o presidente Hugo, Renan, meu querido amigo, a gente tem a missão de discordar hoje aqui, mas faremos isso com a amizade que temos e com a educação que esse tema tem que ser tocado sempre. Eu tenho uma visão um pouco diferente, inclusive de 2022 para cá. Você tem o que o povo pensa, você tem o que a política pensa, e hoje você tem o que o judiciário pensa. Infelizmente, hoje, nós sabemos que são três vertentes diferentes. Sem esquecer a eleição presidencial e fazer a totalização de votos de deputados estaduais, de deputados federais, de senadores e de governadores, e você tirasse a eleição presidencial, você diria, pela totalização de votos, que o Brasil é um país de direita. A centro-direita e a direita brasileira venceram todas as eleições, menos a eleição presidencial. Isso não quer dizer que a culpa é do Bolsonaro, a culpa... Não. Isso é um dado real, um dado concreto, e isso vem contar para a gente o que as pessoas querem. Você tem hoje realmente um crescimento de 3%, mas você tem um crescimento de 3% hoje ancorado em quê? Ancorado em gasto público, e agora, quando a gente, depois de termos passado tudo que passamos, voltou-se a se falar em aumento do consignado. Ou seja, no endividamento maior ainda da população. Você tem um gasto desregrado de governo, você tem um gasto desregrado da população, que nós já vimos no passado, onde isso levou a uma recessão violentíssima. Eu acho que hoje a população, e com todo o respeito que eu tenho, votou no Lula 1 e no Lula 2 e ganhou o Lula 3, que, discordando do meu amigo Renan, é um político de esquerda. O Lula 1 e o Lula 2, e eu falei isso para ele, por isso eu digo aqui, que uma vez perguntado a ele se ele era de direita ou de esquerda, ele disse que era sindicalista. Foi uma fala dele, não foi minha. A fala do presidente Lula, perguntado se ele era de direita ou de esquerda, ele falou que era sindicalista. E hoje ele é um político de esquerda, fala pautas de esquerda. Então, há uma visão, inclusive, e a gente vê isso na segurança pública, quando 48% da população, segundo a Quest, nosso Felipe Nunes está aqui, 48% da população fala que o problema principal do Brasil hoje é a segurança pública. E você leva os 20 principais chefes de Estado do mundo para o Rio de Janeiro e você fala de todos os temas do mundo e não fala de segurança pública, e não fala de tráfico internacional de armas, e não fala de lavagem de dinheiro. Todos os maiores produtores de armas estavam ali e você não falou desse assunto que 48%, segundo o professor Felipe Nunes, diz que é o principal assunto do Brasil, que é a segurança pública. O que eu quero dizer, ao fim e ao cabo? Há um descolamento. Há uma diferença de drive, talvez exponencial, para usar um termo educado, entre o governo e entre o que a população quer. E o que sintetiza isso na prática? São as pesquisas de opinião. Você tem praticamente um pleno emprego, você tem um crescimento econômico grande e você tem uma avaliação de governo que despenca a cada pesquisa. Eu vi isso lá no Rio de Janeiro, quando meu adversário
ele, no ímpeto de vencer a eleição, ele coloca o Roger Waters para fazer um vídeo falando mal de mim. E a pergunta para aquele cidadão que é o que realmente vota, eu vou sentir, quem é Roger Waters? O que ele influencia no voto de qualquer pessoa? Então, é uma visão míope, é uma visão atrasada, é uma visão com drive equivocado. O Brasil, na verdade, vive, na minha opinião, vive números inflados que não traduzem a vida do cidadão no dia a dia. A vida do cidadão no dia a dia é uma vida insegura. A vida do cidadão no dia a dia não é essa que os números falam hoje. E a grande prova disso é que a avaliação é ruim. O que eu acho que será o determinante para a próxima eleição? É aquele que entender, e a eleição de 24 mostrou isso, porque reelegeu maciçamente prefeitos, ou seja, uma eleição que começou a voltar para a política, começou a voltar para aquele que entrega a política pública. E, de verdade, presidente Hugo Mota, o orçamento da União saiu do Executivo e passou para o Legislativo, com as emendas parlamentares. Hoje a União não tem recursos para pensar num grande programa, um programa que mude a vida das pessoas, porque grande parte do seu orçamento livre, que já é pouquíssimo, está na mão do parlamento hoje. E antes era o Bolsonaro e hoje é o Lula, e amanhã vai ser o próximo. Você está criando uma deteriorização do Poder Executivo com o sugar do orçamento pelo Legislativo. Tem que se ter um equilíbrio maior que isso, porque você não vai conseguir fazer grandes políticas públicas se você não tiver um verdadeiro orçamento na mão. Quando você tem uma emenda de bancada que deveria ser de 300, 400 milhões para uma grande obra, e os deputados picotam em 5, 6, 7 milhões para cada um, você perde a oportunidade de fazer obras de infraestrutura grande, você perde a oportunidade de mudar a vida das pessoas. E aí não é culpa de presidente A, B ou C, porque todos passarão por isso. Hoje, cada dia menos, o Poder Executivo tem condições financeiras, econômicas, práticas de mudar a vida das pessoas. E, infelizmente, a emenda impositiva é um dos grandes culpados dessa situação. Eu acho que está muito desequilibrado. Não podia ser tudo do Executivo, mas também agora não pode ser tudo do Legislativo. Então, acho que é algo que a gente vai ter que rever, porque isso, a capacidade de entrega, a capacidade de mudar a vida das pessoas, a capacidade de gerar esperança, na minha opinião, é o que será determinante na próxima eleição. E eu acho hoje, sinceramente, que a gente tem um governo num drive completamente equivocado. Quando ele inicia o governo tentando mudar o marco do saneamento, quando ele volta a aumentar o gasto público, quando ele volta a ter propostas de maior endividamento do cidadão, isso é o famoso da açúcar para diabético. Você tem uma felicidade de comer aquele doce maravilhoso na primeira hora, mas você vai passar muito mal e vai ter dias difíceis. Acho que a diferença da eleição é quem conseguir chegar na população, que hoje está acreditando cada dia menos nos dois lados, essa é a verdade, está acreditando cada dia menos, e 2024 foi uma eleição que mostrou isso. Quem conseguiu fazer entrega teve votações expressivíssimas, e quem não conseguiu ficou pelo caminho, e hoje, na prática, o governo federal em si entrega muito, muito, muito pouco. E olha que eu estou falando aqui com um dos ministros que mais entrega, talvez o único que entregue alguma coisa nesse governo. Mas está muito difícil mesmo. Muito obrigado, governador. Presidente Hugo Mota, o senhor tem falado da necessidade de o país se livrar das pautas tóxicas, da necessidade de pacificação. Que contribuição Brasília e o Congresso, em especial, podem dar para vencer a polarização? E eu pergunto que medidas práticas, efetivas,
podem partir de Brasília nesse sentido, de quem não está em um desses lados. E pergunto também se o senhor considera que essa polarização ainda vai muito longe. Olha, eu primeiro dizer que o nosso desafio com relação à pauta da Câmara é tentarmos trazer assuntos que são, de fato, importantes e estruturantes para o país. Esse é o nosso principal desafio, porque muitas das vezes, quando nós priorizamos pautas que acentuam essa polarização, de certa forma, são pautas que pouco contribuem ou não contribuem absolutamente nada para com o país e para melhorar a vida de quem está na ponta, desde quem empreende até as pessoas mais carentes, que mais precisam das políticas públicas efetivas do nosso Estado. Eu tenho repetido esse discurso, esse mantra, e tenho procurado ter também esse comportamento à frente da presidência da Câmara, né? Pouco mais de 3 meses assumimos essa missão, conseguimos aprovar alguns projetos importantes, como a Lei da Reciprocidade, que foi importante aqui para nos posicionarmos acerca dessa realidade internacional, com a mudança da política do atual presidente americano do ponto de vista das tarifas. Aprovamos uma lei também que estimula a exportação para micro e pequenos empreendedores. Aprovamos na última quarta-feira a nova lei de concessões e parcerias público-privadas. E aqui o ministro Renan pode atestar, porque o seu ministério é diretamente ligado a essas concessões, que essa lei irá ajudar bastante para que mais investimentos cheguem ao Brasil, para que com segurança jurídica os empresários se sintam mais seguros para investir. E esse é um dos papéis que o parlamento tem. Eu também buscado focar em pautas importantes, como aqui falou o querido governador Cláudio Castro, como a segurança pública. Recebemos a PEC da segurança do governo, né, do Poder Executivo, demos total prioridade, já está na CCJ, deve sair de lá no final do mês. Saindo de lá, nós já vamos criar a comissão especial, porque pela complexidade do tema, com certeza o texto do governo sofrerá alterações. E essas alterações, penso eu, elas têm que visar numa grande cooperação entre municípios, estados e governo federal na segurança pública. Não pode cada um ficar achando que vai resolver o problema sozinho, porque esse modelo está fracassado. Nós temos hoje uma sensação de insegurança que toma conta do país. Nós temos as facções criminosas que se organizaram ao longo desse tempo e o Estado não se organizou para enfrentar de forma efetiva essas facções, e hoje elas estão infiltradas em praticamente todos os setores da nossa sociedade, e se nós não cuidarmos, nós vamos perder o país para essas facções, e isso só se enfrenta com inteligência, com investimento, com cooperação e com leis mais duras. Então nós temos que ter uma ação muito mais sistêmica do que individual. Não vai ser só o presidente Lula que vai resolver isso, não vai ser só a Câmara dos Deputados que vai resolver isso, não vai ser só o governador do Rio de Janeiro que vai resolver isso, o problema lá do Estado dele, não. Nós temos que ter uma ação efetiva. O Brasil não é um país produtor de drogas, pelo contrário, nós nos tornamos um grande corredor, porque os produtores são os nossos vizinhos, e aqui se encontrou facilidade nas nossas fronteiras para do Brasil se enviar drogas para o mundo todo, e é preciso entender com inteligência como enfrentar isso. E não é possível que com 27 governadores, mais de 5 mil prefeitos, a presidência da República, o Poder Legislativo, os órgãos de inteligência, as polícias trabalhando conjuntamente, que nós não consigamos dar uma resposta. Eu penso que é plenamente possível dar uma resposta a essa questão da segurança pública. E precisamos discutir, aliado a isso, o nosso sistema prisional, que é um sistema falido. Hoje é um problema e nós temos que entender que precisa mudar o que está sendo feito. Estão aqui governadores que enfrentam esse problema todos os dias e sabem da dificuldade que é se enfrentar hoje a nossa política penitenciária, porque essas facções dominaram os presídios e hoje, quando você prende um jovem por um pequeno crime, ele sai pior da prisão do que quando entrou. Então, é essa a realidade que nós temos que enfrentar. Então, aliada a isso, a inteligência artificial, eu penso que é uma pauta que o Brasil tem que enfrentar, senão vai ficar para trás. O mundo todo já está convivendo com essa realidade, nós temos que entender como nos posicionar diante disso. Plano Nacional de Educação, planejar a educação do país para os próximos 10 anos. O Brasil precisa melhorar a sua educação pública, ter metas, formar melhor a nossa mão de obra, não só ser um país grande exportador de commodities, como hoje nós somos no agronegócio, na mineração,
mas nós temos que nos tornar um país industrializado, consiga exportar matéria com valor agregado. É isso que vai transformar a nossa realidade. É isso que vai mudar hoje a renda média da nossa população, e nós só vamos conseguir isso com a educação, porque essa agenda que vai ser impulsionada com a reforma tributária que nós aprovamos, que estimula a industrialização, são esses projetos estruturantes que vão ajudando a mudar. E do ponto de vista administrativo, do ponto de vista fiscal, e aqui eu quero só fazer um adendo, botar um pouquinho de pimenta aqui nessa discussão, direita e esquerda, é que hoje há uma ausência de interesse, tanto na esquerda como na direita, de discutir as questões estruturais do Brasil. Nós não temos a direita do passado, que era liberal na economia. A direita hoje é tão corporativista como a esquerda. Se você pegar os membros, são ex-militares, ex-membros das Forças Armadas, delegados de polícia, que não querem discutir a diminuição do Estado. Do mesmo lado, você tem na esquerda sindicalistas tal, que não admitem nem começar a discussão. E aí o Brasil vai passando, vai sofrendo, e essas correntes elas vão só falando para as suas bolhas, e o Brasil perdendo oportunidades. Então, quem é que pode ser contra um Estado mais eficiente? Você defender isso, nem você está agredindo quem é de esquerda, nem agredindo quem é de direita. Eu não estou aqui defendendo tirar o direito de ninguém estar na ativa, mas será que o Brasil do futuro tem que ser igual ao Brasil de 30, 40, 50 anos atrás? Com as tecnologias que nós temos aqui empresários que investem em tecnologia para poder todo final de mês diminuir o custo da sua produção e tentar ali ter mais recursos para investir, melhorar a sua margem de lucro, para que o seu negócio seja mais viável e consiga competir com outras empresas. Por que é que no serviço público a gente não pode implementar essas tecnologias? Por que é que nós não podemos discutir a meritocracia no serviço público? Porque eu garanto que os empresários que estão aqui instituem a meritocracia nas suas empresas. Nós temos que fazer isso no serviço público também, para, num custo menor, entregar serviço de mais qualidade à população. É isso que vai fazer com que nós tenhamos um avanço nesse sentido. Precisamos também discutir as isenções fiscais no Brasil. Não se aguenta mais carregar 650 bilhões de reais por ano em isenções fiscais. O Brasil não aguenta isso. O país não aguenta. Então, se a gente for partir para discutir quem tem mais direito ou quem tem menos direito, não faz nunca. Então tem que partir para o corte linear. Todo mundo dá a sua contribuição, abrir mão um pouquinho aqui, porque essa conta está muito alta para todo mundo. Então, quando a Câmara foca nessas pautas, nós saímos de pautas de anistia, de greve de fome de deputado, dessas coisas que acabam tomando uma energia muito grande nossa, e no final do dia deixamos de discutir pautas centrais, como algumas delas que eu pude colocar rapidamente aqui. Então, eu penso que é isso que vai nos tirar dessa polarização, eu penso que é isso que vai fazer nós sairmos desse 8 de discussões infrutíferas para o país e, ao final, entregarmos um plano estratégico, estruturante, que o Brasil possa avançar. Hoje, mais cedo, eu tive, e já encerrando, já falei demais, num encontro da Datagro. A senadora Tereza Cristina estava lá, a governadora Raquel também. Ali nós temos um exemplo de quando o poder público anda ao lado da iniciativa privada, as coisas dão certo. O Dr. Rubens Almeida está aqui, é do setor, sabe. O Brasil hoje é um grande player mundial, maior exportador de açúcar, grande produtor de etanol, grande investidor na área de tecnologia, e avançamos muito com agora o novo querosene da aviação, o etanol de segunda geração, biodiesel, biometano. O Brasil mostrando ao mundo que tem como sim encontrar uma estratégia para termos combustíveis mais limpos, que poluam menos e, de certa forma, viáveis economicamente. Então, essa discussão é uma discussão que nós enxergamos ali, e o Congresso ajudou muito nisso, aprovando leis recentes que ajudaram demais, como o Patem, como o combustível do futuro, como o mercado de carbono. Então, é dessa forma que eu penso que dá para se montar uma agenda estratégica para que a gente chegue aqui em Nova York e deixe só de discutir problemas, passemos a discutir soluções para que o investidor americano, o investidor do mundo que está aqui para conhecer as potencialidades do Brasil, não volte para casa arrependido de ter vindo aqui, porque cheguei num país aqui que só escuta problema, é só briga da Câmara com o Supremo, com o Presidente da República. Não, então estávamos lá discutindo soluções, que eu penso que é isso que nós podemos fazer para ajudar o país. E vamos aproveitar que nós somos poucos aqui. Conta para nós qual é a estratégia do senhor para lidar com essa discussão de anistia aí, porque, enfim, está tomando a pauta da política. Quais são os próximos capítulos? Eu acho que a política tem que resolver essas questões. Nós estamos avançando para resolver e eu penso que não estamos distantes de uma solução. Há um consenso, inclusive, no judiciário, que existem penas exageradas para pessoas que não tiveram um papel central no grave ataque que aconteceu
lá no 8 de janeiro. Então precisamos nos debruçar sobre isso, entender quem teve papel central, quem não teve, tentar mandar para casa, quem já cumpriu, pena cumpriu, e tirar essa agenda da frente que o Brasil não aguenta mais. Obrigado, presidente. Ministro, o governo anda mal avaliado. O presidente, a imagem do presidente... Mas falta uma coisa, tanto na pergunta quanto na análise do Cláudio. Ele está liderando todas as pesquisas. Não, eu já chego lá. Chego lá. Contra o Lula na frente dele. O governo anda mal avaliado. Essa parte. O senhor falou que o presidente dificilmente perderia uma eleição, uma reeleição, mas isso a gente só vai saber mesmo quando as urnas forem abertas. Ele, pessoalmente, anda muito mal avaliado, são os piores índices desde o primeiro mandato, quando ele chegou ao Planalto em 2003. Aproveitando o que foi dito aqui no painel anterior, o que vocês do governo podem fazer e pretendem fazer daqui para o ano que vem para tentar diminuir esse abismo entre o Brasil real, o Brasil que produz, e a bolha de Brasília que cria regras, que aumenta impostos e que muitas vezes dificulta a vida das pessoas? Olha, eu queria dizer que eu tenho caminhado o mundo aí nessa oportunidade que o presidente Lula me deu de ser ministro de Transportes. Algumas vezes até ao lado do presidente Hugo Mota. Não é essa imagem que a gente recolhe no mundo não, tá? O Brasil é exemplo no planeta. Aliás, o Brasil é um dos principais receptores de investimento internacional do mundo. Ninguém recebe mais investimento internacional do que o Brasil. Então nós estamos aqui falando sobre investimento internacional. Mas a pergunta é, qual é o país no mundo que recebe mais investimento direto internacional do que o Brasil? Bem poucos. Bem poucos. Por quê? Não é por causa do Lula ou por causa do governo. É porque o Brasil é uma potência. Potência. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. O Brasil tem preservação ambiental que garante aos seus produtos do agro dialogar com todo o planeta, porque a gente, além de produzir, é importante para preservar o meio ambiente. O Brasil tem condição de escoar a sua produção para os portos. Então, assim, sabe que a discussão na política ela é muito mais ideológica. Se defende o 8 de janeiro ou não. Hoje a política eleitoralmente está dividida assim. Aliás, eu rodei as ruas todas de Nova York. Eu acho que muita gente rodou por aqui, porque não há nada mais sedutor do que caminhar pelas ruas de Manhattan. Isso é uma coisa, viu, professor Krugman? Caminhar pelas ruas de Manhattan é sedutor. Podendo usar celular. Há pouca coisa mais sedutora do que isso. Agora, deixa eu dizer uma questão. Eu não vi nenhum brasileiro aqui usar aquele bonezinho Make America Great Again. Aquele vermelhinho. Ninguém, não sei se vocês viram. Mas eu não vi ninguém. Por quê? Porque erraram. Quando o Trump assumiu, meteu o tarifaço e transformou os problemas do Brasil em problemas pequenininhos. Porque esse é o real problema do mundo, Ilan. Essa aqui é a grande verdade. A gente tem que fazer um esforço fiscal, é claro. Eu queria dizer a todos aqui, tem alguns que certamente me conhecem pouco. Eu nunca tive a oportunidade. Tem alguns segmentos que me conhecem mais. Está ali o Penin, a área da infraestrutura, o Rubens Ometo, que é uma grande figura do setor da infraestrutura nacional, me conhece um pouco mais. Eu fui governador já 2 mandatos de Alagoas. E eu peguei um estado quebrado fiscalmente e transformei no que mais investia seus próprios recursos no Brasil. Eu fiz mais quilômetros de duplicação como governador do que o governo Bolsonaro. Então, assim, não é o que estamos fazendo agora, sabe, Cláudio? Agora, o que a gente tem que fazer na política, e o empresário faz isso, eu vi o Daniel falar aqui, saiu há pouco, é que a gente tem que trabalhar com base em evidência. O que a direita tem feito no Brasil é criar uma cortina de fumaça. Não se defende o que fizeram quando estavam no governo. Ninguém diz assim, não, eu vou voltar para fazer o que eu fiz. Não diz. Vai voltar para fazer o que fez ou vai voltar para fazer diferente? Mas o que você propôs ser diferente é igual o que o Lula faz ou é outra coisa? É o quê que propõe? Não tem debate. Não tem base em evidência. Então, assim, eu defendo base em evidência. Eu também, Cláudio, quando fui governador, derrubei o crime no meu estado. Fui o governador que mais reduziu o crime em Alagoas, está ali a governadora Raquel, que é minha vizinha, mas não é com base em declaração, porque agora eu participei de um outro evento ali, até disse para Raquel que o governador Jorginho
e o governador Caiado, sucessivamente, um depois do outro, o Casagrande estava lá, ouviu, sem nenhuma crítica aos dois, não, só registrando o que ocorreu. Os dois disseram que os estados deles são os mais seguros do Brasil, senadora Tereza. Mas assim, estão olhando o indicador, qual é o indicador sério? Porque o empresário, Rubens, olha o indicador. Você olha a sua contabilidade, diariamente você olha como está a oscilação da ação da sua empresa no mercado de capitais, isso é indicador. Não dá para falar de segurança sem olhar indicador. Falar de segurança com bravata, resolver segurança com bandido bom é bandido morto, resolver segurança com prendendo, encarcerando pessoas num país que não tem sistema prisional, como disse o Cláudio, como disse o presidente Hugo Mota. Tem que debater o problema de verdade. Eu vejo muito isso na Raquel, vejo muito isso no Eduardo, vejo muito isso no Cláudio. Agora, essa é a escolha que precisa ser feita. Então, assim, não é que o governo está mal avaliado por questões fáticas. Então, assim, o grande senão que está na discussão aqui é assim, o crescimento econômico brasileiro é baseado em estímulo de consumo, só isso ou não? Ora, voo de galinha no Brasil, Rubens, no passado, era um ano ou outro. Não tem voo de galinha de 4 anos, porque 4 anos já pelo menos pode botar uma ave com asa maior para voar. Vai ter 4 anos de crescimento. Na verdade, 5, porque o último ano do Bolsonaro, mesmo sendo um governo que cresceu pouco, cresceu 3. Mas como ele teve decréscimo de pandemia e tal, terminou crescendo na média pouco. Mas o presidente Lula cresceu 2,9 no primeiro, cresceu 3,4 no segundo, vai crescer, professor Krugman, 2,5 esse ano, e vai crescer mais do que... Vai crescer 3 ano que vem, com a queda da taxa de juros que vai começar a acontecer no segundo semestre, com base na avaliação de todos os analistas dos jornais de hoje, que dizem o seguinte: como o juro chegou a 15, infelizmente, vale dizer, tá ali o Willan, que foi presidente do Banco Central, com a autonomia do Banco Central, que era muito questionada, mas muito bom vir a Nova York hoje ver que isso não está sendo questionado, presidente, que o presidente Lula garante autonomia ao Banco Central. O Banco Central elevou o juro para derrubar a inflação, vai derrubar a inflação, obviamente, vai consumir uma parcela de crescimento econômico desse ano, mas aí a tendência é que no próximo ano nós tenhamos um ano de crescimento mais vigoroso, inclusive, do que 2025, fechando o ciclo do presidente Lula com 12% de crescimento econômico. Isso é uma marca muito consolidada e com reforma tributária, que pouca gente falou aqui, mas é bom lembrar que foi feita, e é uma reforma super transformadora, a primeira reforma tributária da história do Brasil feita em ambiente democrático. Todas as outras foram feitas em ambientes ditatoriais, porque não havia formação de maioria para fazer uma reforma tributária. Foi feito um novo marco de ancoragem fiscal, que foi o novo arcabouço fiscal, que foi cumprida a meta o ano passado e esse ano. E a nossa inflação, que é o outro lado, que é o lado assim, já que coloca recurso, isso pode gerar inflação. É a menor inflação de todos os últimos governos quando a gente pega a média. Então isso precisa ser dito. E o que o governo precisa, aí eu finalizo, não é fazer mais. Porque eu não vi ninguém dizendo que o governo anterior fez mais que o governo do presidente Lula. Ninguém diz isso. Em nenhuma área. Nem saúde, nem educação, nem segurança. A gente avalia algumas eleições. Eu concordo com algumas coisas que o Cláudio colocou, só discordar de uma questão. O Cláudio falou assim que as eleições proporcionais, elas mostram que o Brasil ganhou. Eleição proporcional, Cláudio, é bem diferente da eleição majoritária. O eleitor vota... Majoritária estadual. Estadual e federal, mas é diferente também da eleição de prefeito, de governador e de presidente. A eleição proporcional, o eleitor vota com outro viés. O cara da direita que se elege hoje com viralização na rede social, tem muito voto, o eleitor responsabiliza menos a ele, por isso que essa discussão, qual é o papel do Congresso, é relevante, mas na eleição majoritária, o cidadão, para votar em você, depositou a confiança dele em você. É diferente do que faz na Assembleia Legislativa do Rio, na Câmara de Vereadores. Então, nas eleições majoritárias, não ganhou a direita, ao contrário, a direita perdeu em todo canto. A direita perdeu no Rio, com o Ramagem candidato. A direita perdeu em São Paulo com o Pablo Marçal. A direita perdeu em Belo Horizonte, ganhou o Fuad, foi eleito pelo centro e faleceu recentemente. A direita perdeu em todas as grandes capitais do Brasil. Essa é que é a grande verdade. E por isso vai perder a eleição presidencial, porque eu acredito que o governo do presidente Lula vai ocupar o centro com serenidade, sem negar a ciência e nem a evidência,
para fazer um plano que dialogue com a vida real das pessoas, não aquele plano de me engana que eu gosto, vou votar por aí. Porque eu até poderia discutir a hipótese de votar na direita, se a direita dissesse o seguinte: eu estou voltando para fazer o que Bolsonaro fez. Isso é uma ideia. Ou então votar no presidente Lula, para continuar fazendo o que o presidente Lula está fazendo. Agora, o Bolsonaro vai voltar para fazer diferente do que ele fez? Se ele não sabe direito nem o que ele fez no primeiro mandato? Então, assim, esse tipo de coisa é que precisa ser discutido na política, e eu acho que até faz um certo silêncio num coro super qualificado aqui, super qualificado. Por quê? Porque as pessoas concordam com isso. Ninguém discorda disso. E a vitória tem que vir pelo centro, com serenidade, com caminho para o Brasil. E eu acho que em 2030, presidente Hugo Mota, você vai ter um papel muito relevante. O Hugo é meu amigo, fomos deputados juntos do MDB lá atrás, e depois, circunstancialmente, ele virou presidente da Câmara agora, nesse momento. E eu dizia para ele muito antes, quando ele foi candidato, que ele teria um papel muito relevante nesse momento, porque eu acredito que 2026 vai ser isso. E a grande virada, a abertura do mercado para a política, para novas propostas, vai acontecer em 2030 no Brasil. Porque em 2026 a proposta, ou o eleitor vai escolher Bolsonaro de novo, ou Lula. E por isso eu acredito que o eleitor vai escolher o Lula. E em 2030 nós vamos evoluir isso que discutimos aqui, novas propostas, caminhos adicionais, para a gente verificar quem são os nomes que o país oferece para uma nova disputa. É assim que eu penso, e é nisso que eu embaso as possibilidades do presidente Lula vencer a eleição em 26. Muito obrigado pela oportunidade. Governador, o senhor é do partido, para encerrar, porque o nosso tempo está super curto, o senhor é do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu lhe pergunto, o senhor está no time que considera que ele, impossibilitado que está hoje de concorrer, ele deveria abrir caminho para a construção de uma candidatura no campo da direita desde já? Claro, vamos aqui, só por profundo amor à dialética, o que eu falei foi que na eleição de 22, ganhou eu no Rio, ganhou o Tarcísio de São Paulo, ganhou o Zema em Minas, ganhou o Ratinho, ganhou. Então, em 2022, a direita ganhou as eleições e em 2024 ganhou a política. O que eu falei foi o seguinte, que em 2024, todos aqueles que estavam entregando resultados venceram a eleição independente de partido, inclusive a maioria deles, quem estava na frente, quase todo mundo escondeu os seus presidentes. Tanto Bolsonaro quanto Lula. O que a gente viu foi os prefeitos fazendo, sobretudo das capitais e dos grandes centros, fazendo eleições ou sozinhos ou com seus governadores, mostrando que está voltando para a política. Então, em 22 foi, tirando a eleição presidencial, o resto foi uma lavada da direita, e em 24 começou a voltar para o centro, só por amor à dialética e para dizer. Enfim, é óbvio que a gente tem divergências, a gente tem que, se a gente também for contextualizar historicamente, você tem que lembrar o país de 18 e de 19. Um país saindo da Lava Jato, um país saindo com as instituições devassadas, com todas as empresas brasileiras que eram expoentes devassadas, um punitivismo exagerado, que inclusive hoje até membros do Ministério Público do Judiciário foram punidos. Esse foi o mundo que o presidente Jair Bolsonaro pegou. Não teve PEC da transição em seu primeiro ano. Então a PEC da transição foi talvez o grande motivo do crescimento econômico do primeiro ano. A gente tem que reconhecer, foram dezenas de bilhões dados para que o país pudesse recuperar depois de 2 anos de pandemia, ou seja, um país que estava se recuperando da área do tempo mais sombrio, que foi o tempo da Lava Jato. 1 ano e meio depois ainda entra em pandemia. E ainda assim, você vê avanços estruturais que hoje permitem, inclusive, muita coisa que está sendo feita. Às vezes na política a gente tem, e eu não... Lá no Rio, por exemplo, eu tento evitar isso, dizer que tudo que eu fiz agora foi porque eu fiz. Não, muitas coisas alguém foi preparando e você conseguiu terminar e você conseguiu fazer.
O pessoal fala sempre, como é que você fez a concessão da SEDAI? Por que ninguém nunca tinha feito antes? Porque não tinha marco do saneamento, não valia o que a SEDAI valia. Então, tudo tem o time certo. O que a senadora Tereza Cristina fez, o agro explodiu nos anos onde ela foi ministra, tanto que virou uma das senadoras mais votadas da história em seu estado. Você teve ministro eleito senador no Rio Grande do Norte, ministro eleito senador em São Paulo, ministro eleito senador, aliás, vice-presidente no Rio Grande do Sul. E isso prova que realmente essas pessoas fizeram coisas importantíssimas para o país, senão o povo do seu estado não teria os reconhecido. O que nós achamos? Nós temos a convicção que nós temos um líder, e assim como a esquerda tinha o seu líder em 18 e se abraçou a ele até o final, nós faremos o mesmo. Nós temos o nosso líder e nós nos abraçaremos a ele. E como a esquerda foi fiel e lançou o Haddad, que tinha perdido, a gente não pode esquecer que o Fernando Haddad não foi para o segundo turno na reeleição de prefeito. E 2 anos depois, dois anos depois foi candidato a presidente. Por quê? Porque o seu líder o escolheu. Essa é a questão. Você pegar alguém que não tinha ido nem para segundo turno na reeleição e lançar na política, isso seria absolutamente impossível. Mas quando o seu líder orienta, você obedece. E nós, do PL da direita, faremos igual. Se o nosso líder não puder ser, nós apoiaremos quem ele indicar. Governador, muito obrigado. Ministro, obrigado. Presidente Hugo Mota, muito obrigado pela presença.